Bom dia, doutores, doutoras. Uma satisfação estar com vocês. Mais uma aula online e ao vivo. Nós vamos falar hoje, então, sobre prova emprestada e ônus da prova. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, rapidamente. Prova emprestada e ônus da prova. Quem tiver com o Vademeco aberto, por favor, abram lá no artigo 372 e artigo 373 do CPC, tudo bem? A qual fala justamente sobre o que nós vamos estudar, nós vamos ver agora, nesse exato momento. Bom, o artigo 372 nos fala o seguinte: o juiz poderá admitir a utilização de prova em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado ou contraditório. Pessoal, então, na verdade, o legislador aqui está permitindo algo que, bem na verdade, já ocorria dentro do ordenamento jurídico, mas ficou devidamente positivado, né? Ficou devidamente presente dentro do processo, dentro do Código de Processo Civil, no qual é estabelecida a possibilidade, olha só que legal isso aqui, a possibilidade do juiz receber uma prova de um outro processo dentro do processo em que ele está julgando. Você vai falar, mas como assim, professor? Vejam só, aplicando-se a máxima do princípio da economia processual, o processo civil, buscando a verdade possível, né, dentro do ordenamento, admite que você utilize provas de outro processo dentro do processo requisitado. E você fala, professor, mas para que isso? Por várias situações. Pode ocorrer situações, por exemplo, em que uma testemunha uma testemunha foi devidamente ouvida em um determinado processo, ok? Alheio ao seu, mas depois de ela ter sido intimada para manifestar, né, para ser colhido o seu depoimento no seu processo, ela faleceu, ela veio a óbito. E infelizmente não foi possível colher o depoimento dela dentro do seu processo. Acontece que a ação em que se discute é uma ação em que os fatos são idênticos, ok? Vamos imaginar que é uma ação de um acidente de trânsito e que a parte A entrou com o processo, foi vítima do acidente, você, parte B, também foi vítima do acidente, mas a parte A, logo no início, já protocolou o processo, já teve audiência, já foram ouvidas as testemunhas, e você sabe que o depoimento daquela testemunha é imprescindível no seu processo. Entretanto, porém, todavia, essa pessoa veio a óbito e não será mais possível ser ouvida dentro do seu processo. E aí, professor, o que eu faço agora? Bom, você vai poder se utilizar do que denominamos de prova emprestada e poderá requisitar, então, ao juiz, né, que seja válido o recebimento dessa prova emprestada aos autos como um indício, como um fundamento, como um embasamento para que seja procedente a sua demanda. Ok? Tranquilos? Então você vai, o legislador está autorizando que uma prova que foi realizada em outro momento seja trazida para dentro deste processo, ok? E seja plenamente válida esta prova. Tá? Isso já é um entendimento óbvio que, como eu disse a vocês, é texto de lei. E o STJ, inclusive, já por diversas vezes teve oportunidade de decidir e admitir, autorizar a prova emprestada dentro do processo civil. Isso, pessoal, inclusive esse mecanismo de prova emprestada é muito, mas muito utilizado dentro da Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho acontece muitas situações de prova emprestada, em que um funcionário produz algumas provas e um outro funcionário, anos depois, 1 ano, 2, 3 anos depois, enfim, ingressa com a demanda versando sobre a mesma situação.
ok? Versando sobre a mesma situação de um eventual direito. E ele, então, pode se utilizar da prova emprestada de um outro processo, ok? Para dentro do seu processo. Situações, como eu disse a vocês, de uma testemunha que talvez tenha sido devidamente ouvida, né? Tenha ocorrido a sua oitiva, e essa testemunha desapareceu, ninguém mais consegue contato, ou ela faleceu, ou ela está morando em outra cidade e não consegue ser devidamente ouvida, ou não consegue ser encontrada. Enfim, provas que muitas vezes você não consegue mais produzir, né, em razão desta impossibilidade. Para que essa prova emprestada seja válida, é necessário que seja preenchido alguns requisitos. Tá? Como eu disse a vocês, a prova emprestada ela é basicamente, né, ela tem como pilar de sustentação o princípio da economia processual. E para que essa prova emprestada seja realmente válida dentro deste processo, é necessário que sejam preenchidos alguns requisitos. Primeiro, a prova deve ter sido produzida de forma lícita. Pessoal, como nós bem sabemos, não é autorizado pelo ordenamento jurídico a produção de qualquer prova ilícita. Tudo bem? Qualquer prova que contrarie entendimento, né, que contrarie a legislação válida, né, a legislação em vigor, esta prova é ilícita e ela não pode ser utilizada mesmo que se for prova emprestada. Ok? Ah, professor, me vê um exemplo de prova ilícita. Escuta telefônica, sem autorização judicial. Isso é uma prova ilícita. Gravação, né? Interceptação telefônica por terceiros. É uma prova ilícita. Professor, mas eu sou a parte e eu estou gravando a conversa. Eu sou a parte e estou gravando a conversa. Posso? Pode. Professor, mas a parte contrária não sabe que está sendo gravado. E aí? Pode igualmente. Agora, não pode você colocar uma câmera escondida dentro, né, de uma sala, de um terceiro, em que conversas paralelas estão acontecendo e você utiliza-se dessas imagens, desse vídeo ou deste áudio. Daí não pode, aí a prova é ilícita, tudo bem? Segundo requisito, essa prova, né, essa prova emprestada deve ter sido produzida de forma moralmente legítima. E aí se questiona muito, né? Porque nós temos, dentro, você estudar desde o primeiro semestre, né? Que existem as provas ilícitas e existem as provas imorais, né? E aí, muito embora não é moral, muito embora não seja moral determinada situação, ela é legal e pode ser realizada. E aí, aqui cria-se bem, na verdade, uma grande discussão, né? Doutrinária, jurisprudencial, o que é moralmente aceito, né? Até porque o critério de moral muitas vezes depende de alguns fatores, depende de alguns dogmas, né? O que a pessoa tem como moral, né? E aí cabe vocês depois conversar com o professor Urita para aprofundar esse aspecto filosófico, assistir talvez algumas videoaulas do professor Sérgio Mário Cortella, enfim, Clóvis de Barros, enfim, que aí vai trazer alguns aspectos sobre o que é moralmente legítimo, que deve ser ou não produzido dentro do processo. Mas a ideia é muito, a grosso modo, simples, né? O que é moralmente aceito pela sociedade com relação a determinadas situações? Sobre esta premissa é o que você vai se utilizar para verificar se essa prova pode ser utilizada ou não. Se ela não viola, por exemplo, os preceitos de sociedade que nós temos, né, de convivência, se essa prova não foi realizada de forma a descontento pela moral, né? Aí sobre a moral entra aquele aspecto lá que o professor Mário Cortella fala, né? Moral muitas vezes tem que preencher 3 requisitos, né? Quero, posso e devo. Muitas coisas que eu quero eu não posso, muitas coisas que eu posso eu não devo, muitas coisas que eu devo eu não quero. Então, o que é moral? O que preenche os 3 requisitos.
Quero, posso, devo. Tudo que eu quero, eu posso e eu devo é moralmente legítimo. Ok? Agora, aquilo que falta, um desses três pilares de quero, posso ou devo, é tido como imoral, porque você não quer, você não pode, ou você não aceita que aquilo seja devidamente produzido. Tá? Mas aí, volto a dizer, entra muito no aspecto filosófico e eu peço que vocês conversem ou estudem com pessoas mais gabaritadas sobre o assunto. E terceiro requisito sobre prova emprestada, a prova deve ter sido produzida em processo no qual o contraditório foi respeitado. Pessoal, sem sombra de dúvidas, tá? Sem sombra de dúvidas, toda e qualquer prova obrigatoriamente precisa passar pelo crivo do contraditório. Por quê? Porque se não passou pelo crivo do contraditório da ampla defesa, essa prova não é válida. Essa prova não é válida. Por quê, pessoal? Porque ela é uma prova unilateral. Ela vai ter, entre aspas, um certo peso que o juiz poderá avaliar, mas ela não pode, por si só, ser a prova capaz de um julgamento. Por quê? Porque ela não passou pela observância do contraditório. Ela está desrespeitando a ampla defesa, ela está desrespeitando o devido processo legal, ok? Aí você fala, professor, me dê um exemplo. Olha ali, acabei de colocar para vocês. Exemplo, inquérito policial. O inquérito policial é a reunião de provas, declarações unilateral, né? É o delegado, dentro das suas atribuições, realizando uma investigação, né, juntamente com os servidores, né, os investigadores, que vai levar essas informações ao Ministério Público para possível oferecimento de denúncia. Só que veja, esses depoimentos que são colhidos, essas provas que são realizadas dentro do processo de inquérito, não passam pelo crivo contraditório, tá? Todas as partes que são devidamente ouvidas, né, ocorre o depoimento lá na delegacia, não é acompanhado do crivo do contraditório pela parte contrária. Não. A parte vai lá, realiza o seu depoimento, o investigador vai colher esse depoimento, né? O escrivão vai colher esse depoimento e vai ser anexado aos autos do inquérito para depois análise, né? Verificar se realmente ocorreu o crime ou não, se existem indícios. Caso exista, seja encaminhado para o Ministério Público para a realização da denúncia. Só que essas provas realizadas no inquérito, por si só, não podem ser provas necessárias para, por exemplo, no caso do processo penal, para a condenação. Mas, professor, por quê? Porque é necessário que ocorra o contraditório. Então, por isso que, né, lá dentro do processo penal, por exemplo, ocorre que, muito embora a parte tenha realizado o depoimento lá na delegacia, né, no inquérito, ela depois tem que ser ouvida novamente dentro do processo. E muitas vezes, né, nós questionamos, falamos, mas por quê? Por que ela tem que ser ouvida de novo? Eu já tenho o depoimento dela, já tenho a manifestação dela. Porque não passou pelo contraditório. E por esse motivo é necessário que seja ocorrida novamente. Tá? Então, para que a prova emprestada seja válida, é necessário que ela seja lícita, moralmente legítima e que tenha passado pelo crivo do contraditório. Bom, então já iniciamos agora a segunda etapa dessa primeira aula, ônus da prova. Pessoal, o ônus da prova está lá no artigo 373, 373 do CPC, e fala que incumbe o ônus da prova, 1, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e 2, quanto ao réu, né? Aliás, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Pessoal, é o seguinte, algumas considerações sobre isso. Primeira consideração, alegação de fato e necessidade da prova da ocorrência do fato. Pessoal, em via de regra, eu já vou abrir a segunda consideração, que é justamente isso que eu vou falar. Em via de regra, o ônus da prova cabe a quem alegou, ok? Em via de regra, o ônus da prova cabe a quem alegou.
Se o autor alegou, né, que o acidente ocorreu, que o dano material ocorreu em razão de um erro da construtora, por exemplo, cabe ao autor provar esse erro. Vocês estão me entendendo? Essa é a regra. Se eu estou falando que a obra não está contente, que existem vícios, que a parede caiu, que não foi respeitada as regras, que o material é de baixa qualidade, se eu estou alegando isso, é o meu dever provar isso. Ok? E aí nós aplicamos aqui as duas premissas, né, inclusive em latim, sobre o assunto. Olha ali a primeira, aqui embaixo, ó, na regra geral. Probatio incumbe em que decide. Decide, não em quem negate. Ou seja, a prova é da incumbência de quem alega o fato e não daquele que o nega. Ou seja, quem alega tem que provar. E olha aqui o outro preceito jurídico, preceito em latim acima, olha lá. Alegatio e não probatio, quase não alegatio. Ou seja, alegar e não provar é quase não alegar. Não adianta simplesmente você ficar falando um monte, né? Eu lembro de um colega meu da faculdade, Marcelo Pinheiro Alencar, né? E ele falou uma frase uma vez em sala que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: falar até papagaio fala, né? Falar até papagaio fala, tem que provar. E a questão é justamente essa: alegar e não provar é quase que não alegar. Então, se o autor trouxe para os autos uma determinada demanda, ele já tem que saber que ele vai ter que provar isso. Excelência, a parte invadiu a minha propriedade e eu quero que retire ela, né? Eu quero que essa parte seja devidamente retirada da minha propriedade, da minha chácara. Então, primeiro, você tem que provar que essa chácara, essa propriedade é sua. Segundo, você tem que me provar que realmente ocorreu essa invasão e que essa invasão é injusta. Pronto. Isso, pessoal, é provar o fato, é provar as suas alegações de fato. Professor, mas eu não provei a propriedade, muito menos provei a posse injusta. Então, me desculpe, meu querido, essa demanda vai ser perdida. Agora, o réu é o inverso. O réu cabe provar o quê? Se ele alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, ele tem que provar. Agora, se ele não trouxer nenhum fato impeditivo modificativo, ele, entre aspas, não precisa provar. Porque, entre aspas, porque existem algumas exceções que nós já vamos falar daqui a pouco. Tudo bem? Então, cabe ao réu comprovar fato impeditivo. O que é fato impeditivo mesmo, professor? Nós já estudamos, né? Falamos várias vezes, mas vou tornar a repetir aqui. Fato impeditivo é aquele que impede que o negócio jurídico anteriormente celebrado seja válido. Por quê? Porque ocorreu algum vício de consentimento ou uma das partes não possuía à época capacidade para realizar aquele negócio jurídico. Seja por uma doença mental grave ou transitória, seja porque era incapaz, né? Aliás, porque era incapaz, e aí pode ser relativamente ou absolutamente. Isso é fato impeditivo. Ah, professor, me deu um exemplo. Vários exemplos. Imagine que uma criança, né, de 14 anos assina uma nota promissória. E a parte agora decide executar esta nota promissória. Pessoal, qual que é a validade jurídica desse negócio? Zero. Como que uma criança assina uma nota promissória? Ela tinha que estar devidamente representada. Se ela não estava, o negócio jurídico é inválido. Nós temos aí um fato impeditivo. Outra situação, uma parte entrega um cheque para outra, mediante a entrega de uma determinada remessa de produto, isso, aquilo. Mas isso não acontece em momento algum. Na verdade, ela foi vítima de um golpe, de uma fraude. Ela entregou esse golpe, esse cheque, mediante uma fraude. Nós temos o quê? Nós temos que algo é um fato impeditivo. Haja vista que esse negócio jurídico não pode surtir efeitos. Não pode surtir efeitos. Ok? Por quê? Porque nós temos um fato impeditivo. Houve uma fraude, houve um golpe, houve um estelionato.
Tranquilos? Isso é fato impeditivo. Fato modificativo. Ocorreu a alteração ou do objeto ou das partes. Ou ocorreu uma cessão de transferência de direitos. Eu tenho para receber do Paulo, mas eu transfiro esse crédito para o Luciano. Meu amigo Luciano Matei. Eu não tenho mais legitimidade para cobrar essa demanda. Por quê? Porque não sou mais credor. Ocorreu o quê? Ocorreu a transferência desse crédito. Tá? Ocorreu a cessão. E com relação ao objeto, ocorreu parcelamento, reparcelamento, uma novação de dívida. Tudo isso é fato modificativo. Fatos extintivos. Ocorreu a prescrição, ocorreu a decadência ou ainda ocorreu o pagamento dessa dívida. Então, tudo isso que eu acabei de falar para vocês, quem tem que provar é o réu. Beleza? Exceções ao ônus da prova. Exceções ao ônus da prova. Às vezes são 3 exceções. Primeira exceção, por inversão do ônus, ou seja, muito embora nós acabamos de falar que cabe provar quem alega, e o réu cabe tão somente a sua defesa, né, de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, porém, porém, todavia, existem situações excepcionais em que o juiz, ou a lei, ou as partes combinam de forma diferente, ocorrendo o que denominamos de ônus da prova. Eu já vou explicar isso para vocês daqui a pouco. 2. Quando o réu suscita fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, já expliquei para vocês. E 3, por convenção das partes, tá? Que é a inversão convencional. Cabe lembrar a regra do princípio da comunhão das provas. Pessoal, só para deixar claro, todas as provas produzidas dentro do processo, seja pelo autor, pelo réu ou por algum terceiro interessado que está dentro do processo, né, um assistente simples, litisconsorcial, denunciação a lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou ainda o amicus curiae, enfim, ocorrer qualquer uma das situações e qualquer uma delas produzir alguma prova dentro do processo, todos poderão se valer dessas provas. Tudo bem? Isso se chama princípio da comunhão de provas, que significa que todas as partes poderão utilizar as provas do processo, independentemente de quem tenha realizado esta prova. Ok? Tranquilos? Sobre a inversão do ônus da prova, pessoal, está lá no parágrafo 1º do artigo 373, e nos fala assim, ó. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, relacionados à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que ele deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Parágrafo 2º. A decisão prevista no parágrafo 1º deste artigo não poderá gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Parágrafo 3º. A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando 1. Recair sobre o direito indisponível e 2. Tornar-se excessivamente difícil à parte o exercício do direito. Vou explicar tudo isso para vocês. Primeiramente, para que vocês entendam, existem dentro do ordenamento jurídico 3 espécies de inversão do ônus da prova: convencional, legal e judicial. A convencional, pessoal, ocorre nas situações em que as partes livremente estabelecem isso. Olha, professor, mas como isso? Imagine vocês que celebram um contrato de compra e venda de um imóvel com o meu amigo Paulo Antunes, ok? E nós estabelecemos no contrato quem vai ter que provar o quê, caso ocorra uma demanda. Olha, sobre os fatos, aliás, sobre o material da obra, cabe o Paulo comprovar a sua garantia, a sua boa qualidade, assim por diante, ok? Com relação a possíveis danos da obra, cabe o édilo provar que ocorreu um erro. E assim as partes vão estabelecendo os ônus de cada um, ocorrendo aí uma certa inversão. Porque, como eu disse a vocês lá no início,
cabe o ônus da prova a quem alega. Mas nós podemos estabelecer, caso queremos, né, de forma convencional, essa inversão diversa. Só não vai acontecer isso quando ocorrer duas situações. Primeiro, recair sobre direito indisponível, ou segundo, tornar-se excessivamente difícil a parte o exercício do seu direito. Então, ocorrendo alguma dessas situações, por exemplo, essa regra, essa inversão convencional não poderá ser aplicada. Tudo bem? Por exemplo, senhor, eu celebrei um contrato aí com uma empresa e eles vieram com um contrato já pronto. Esse contrato já pronto se chama contrato de adesão. E quando as cláusulas já estão estabelecidas, e vamos imaginar que dentro desse contrato tem cláusulas estabelecendo inversão convencional, estas cláusulas são nulas, não são válidas. Por quê? Porque está recaindo aí sobre um direito disponível da parte, né, de defesa, ou em situações, a determinadas situações, vai se tornar excessivamente difícil para a parte provar o contrário, tá? Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Segunda situação, inversão legal. Essa inversão legal, pessoal, são as situações previstas em lei. Então nós temos em via de regra aqui, coloquei 3 exemplos para vocês, 3 exemplos de inversão legal dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então, olha lá, primeiro, é ônus do fornecedor provar que não colocou o produto no mercado, que ele não é defeituoso ou que não houve culpa exclusiva do consumidor. Então, cabe a quem provar? Ao dono do estabelecimento. Se comprou algo estragado, cabe ele provar, ok? Que não é estragado, assim por diante. Olha lá, B. Cabe o fornecedor provar que o serviço não é defeituoso. Né? Antes era o produto, agora o serviço. Ou C. É ônus do fornecedor provar a veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária. Tá? Imagine lá que ele faz uma publicidade sobre determinado produto ou preço, é ônus dele, né, provar o contrário, caso você alegue, por exemplo, professor, eu fui na loja, eles me falaram que a promoção era X, fui lá comprar, o valor era 3 vezes mais caro, e aí? E aí que aquele folder, aquele panfleto, enfim, aquela informação que você tem, você pode ingressar com o processo e cabe à empresa provar o contrário. Muito bem? E por fim, inversão judicial. Pessoal, a inversão judicial são as situações justamente do parágrafo 1º ali, do artigo 373, em que o juiz vai analisar o caso em concreto e vai verificar se realmente é caso de modificar a distribuição do ônus da prova, né? Então ele vai fazer isso para que seja justo, ele vai realizar um equilíbrio sobre esse ônus. Imaginem vocês que uma senhora casada, Maria, casada com João, e o João está querendo divórcio, mas ele não quer sair, ele não quer dividir o patrimônio. E ele começa a pegar o dinheiro dele, pessoa física, e colocar na pessoa jurídica, que tem outros sócios, ok? Como uma forma de delapidar o patrimônio conquistado pelo casal, ok? Porque se ele for dividir, ele falou, olha, minha parte na empresa é X, então não vai entrar a integralidade do valor, mas tão somente o valor das suas cotas, tá? Mas ele está fazendo isso de fraude, ele está fazendo isso de malandragem. Você pode pedir dentro do processo a inversão do ônus da prova em razão da dificuldade dessa esposa de provar isso. Ela sabe que foram realizados depósitos, mas ela não consegue provar isso. Então ela vai pedir inversão do ônus da prova para que ele traga aos autos todas as informações, extratos bancários e justifique esses valores que foram transferidos, por exemplo, para a empresa dos seus sócios, ou transferido para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, né? Que geralmente é isso que acontece na prática. Pessoal, então sobre prova emprestada e ônus da prova era isso, tá? Finalizo com vocês aqui esse slide e aguardo vocês na nossa próxima aula, que é agora, 2 minutos, que nós vamos falar sobre provas em espécie, tá? Provas em espécie. Vamos falar sobre todos os meios de prova admitidos pelo ordenamento jurídico. Até logo mais.